Hoje, de 97 bilhões que são arrecadados pelo governo federal em Santa Catarina, apenas 7 bilhões voltam, em torno de 7%. Na nossa época era 60%, que nos permitiu expansão das nossas universidades, criação de institutos federais, UPAs, policlínicas, como nós temos aqui em Itajaí e em toda a região. Isso que tu acabou de afirmar, eu estou escutando a vida toda. Porque eu sou um menino nascido no bairro São João, sequelado de poliomielite, e sempre enfrentei duras adversidades na vida. Sou um menino que não pude jogar bola, não pude marchar na fanfarra, mas eu estou aqui. Eu sou o improvável do provável. Ninguém acreditava, nem você, quando eu estive aqui no primeiro turno, que eu iria para o segundo turno. Aqui estou. Ninguém acreditava quando eu saí de Itajaí e fui para Blumenau e fui o prefeito mais votado da história política da cidade de Blumenau. Me elegi com votos que não precisei disputar segundo turno. Depois me reelegi com 63% dos votos. Então eu estou muito tranquilo para dizer que, sem soberba, agasalhados com as sandálias da humildade, que eu vou ganhar as eleições de Santa Catarina. Por quê? Porque eu sou o candidato do amor, da solidariedade, da pluralidade. Eu sou aquele que dá segurança para o povo de Santa Catarina de fazer um governo plural, como eu fiz em Blumenau. Eu sou aquele que participo da disputa política, mas trago uma experiência de governo que aprendi nos espaços que eu ocupei, de que se governa com a sociedade, com o povo. Eu sou aquele que estou garantindo para o povo de Santa Catarina que eu não vou governar com orçamento secreto, com fisiologismo, com toma lá da cá. Vou fazer um governo com a presença dos empresários, dos micros e pequenos empreendedores, dos trabalhadores, de todos os setores da sociedade, para poder levar resultados que são desafiantes para o povo de Santa Catarina a partir do ano que vem. Eu estou aqui convencido de que sou a grande novidade nessas eleições. Inclusive para aqueles que ainda não acreditam, mas que têm plena convicção de que no dia 30 o povo catarinense vai honrosamente me dar essa oportunidade. Eu já tive com todos os candidatos que reúnem uma rejeição ao fisiologismo da política que está em disputa comigo e que já estão num processo de construir apoiamentos de toda a sua base. Eu quero te dizer que já dialoguei com todos, já dialoguei com Jean Loureiro, já dialoguei com Moisés, já conversei com Espiridião Amin, já conversei com todos e essa afirmação sua é verdadeira porque nenhum deles irá fazer constrangimentos de apoiamento a um ou outro, publicamente, até em respeito ao que eles representam. Mas claramente está colocado de que guardaram as suas eventuais diferenças e querem o melhor para Santa Catarina, porque sabem que eu vou governar Santa Catarina respeitando todas as biografias da política catarinense, representadas por aqueles que disputaram a eleição no primeiro turno e os seus partidos. Eu estou recebendo apoios de prefeitos, de vereadores, de deputados estaduais, que estão sem constrangimentos de aparição pública, mas no protagonismo da construção daquilo que é melhor para Santa Catarina. Pelo
conceito da agenda nacional. O presidente Lula está com uma agenda que o tempo não vai lhe permitir atender a todo o clamor e, portanto, ele teve que fazer uma opção de conceito da sua agenda no Brasil, atendendo aí grandes centros. Por exemplo, ele não vem a Santa Catarina porque teve que fazer uma opção entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro. E os eventos no Rio de Janeiro têm uma proporção de resultados muito maiores pela visível densidade populacional que representa o Rio de Janeiro nesse contexto. Fazendo primeiro um governo de valores na forma como eu tenho participado dessa campanha. Visivelmente eu sou o candidato do amor, da solidariedade, da educação, não sou o candidato do ódio, da arma, não sou o candidato de fazer com que o poder público, e isso, essa afirmação, ela é já uma experiência concreta de realizações nos espaços que eu tive, fazer, portanto, um governo que escolha aqueles que são representantes da sociedade. Eu vou sentar com os empresários, com a FACISC, com a Fiesc, com todas as organizações empresariais, com os micros e pequenos empreendedores, com aqueles que representam o agronegócio, que representam a agricultura familiar, aqueles que representam aquilo que pertence aos trabalhadores do campo e da cidade, para fazermos um governo que possa representar o retrato do povo de Santa Catarina, dos quais eu pertenço. Os valores que eu declaro aqui são os valores da maioria do povo catarinense, pela minha fé, pela minha formação cristã, e é nesse sentido que eu vou governar Santa Catarina, e esse é o caminho do sucesso. Eu, quando governei os 8 anos a cidade de Blumenau, eu governei com a sociedade, eu não governo com dogmas partidários, sectarizando, porque entendo que um governo é diferente de uma disputa política. Esse governo ele será um governo que vai modificar a sua vida, a vida do povo catarinense, e por isso todos os setores estarão comigo construindo os espaços de governo que são importantes para o sucesso a partir do ano que vem. Bom, primeiro que eu vou criar um sistema único de saúde em Santa Catarina, reunindo a filantropia, reunindo o setor do Estado. Vou também iniciar resolvendo as demandas reprimidas, se precisar comprar serviços da área da saúde, e fazer um governo que ele seja construído com os problemas que nós temos nas regiões. Por exemplo, a região da Anfre, ela tem graves problemas aqui de superação. A questão dos hospitais filantrópicos, a conclusão do Marieta, que inclusive tem a honra de ter trazido recursos federais, a questão do EMOSC. Santa Catarina e essa região não tem um centro de captação de sangue. O pessoal se desloca para a cidade de Blumenau, enquanto todas as regiões têm. Ou seja, nós vamos trabalhar garantindo um governo presente nas regiões de Santa Catarina. Eu sou o único candidato do Vale do Itajaí, conheço os problemas, vivi aqui, sei das dificuldades e, portanto, vamos dizer ao povo que as soluções nós haveremos de encontrar conjuntamente com toda a sociedade, com os prefeitos, com vereadores, com empresários, com trabalhadores, para fazer um governo que resolva definitivamente graves problemas que nós temos em Santa Catarina. Primeiro que nós temos que criar uma estrutura protetiva dessa área da economia de Santa Catarina, porque quem produz os serviços de turismo, o comércio, são os pequenos negócios. E hoje os pequenos negócios estão submetidos a uma voracidade do mercado. Portanto, vou começar protegendo
esses indutores importantes que respondem por mais de 70% da economia catarinense, com a criação de uma experiência rica que tive em Blumenau, do Banco do Povo Catarinense, para garantir a eles o enfrentamento das adversidades econômicas. Portanto, nós vamos criar uma estrutura de microcrédito, com crédito subsidiado, para tirar grande parte desses protagonistas da área de serviços, de turismo e do comércio, dessa situação angustiante, onde a grande maioria se encontra nesse momento sem crédito. Depois, estabelecer as políticas que vão induzir a esse desenvolvimento. Santa Catarina é um estado sem igual com a faixa litorânea, essa grande metrópole que nós temos, que dá tranquilamente um crescimento extraordinário na questão principalmente do turismo e, consequentemente, do comércio. Nós temos aqui um apelo extraordinário, que são as nossas movimentações culturais, seja com a Marejada, com a Oktoberfest, com a FENARRECO, e nós vamos ter uma política organizada nessa área do turismo. Beto Carreiro, envolvendo todos aqueles que são importantes e estratégicos para nós podermos ter um crescimento econômico nessa importante área da economia de Santa Catarina. Elegeu Lula presidente. Eu vou dar números aqui. No período do nosso governo, Santa Catarina recebia daquilo que o governo federal arrecada 60% dos impostos, que me permitiu fazer obras no Porto de Itajaí, quando fui superintendente, recuperação do Mole, Bessos, fazer a duplicação da BR-101. Foi no nosso governo que incluí a BR-470 no PAC, e hoje Santa Catarina vive um processo sem igual, onde o governador tem que botar dinheiro do Estado em obra federal. Isso é algo inimaginável. Hoje, de 97 bilhões que são arrecadados pelo governo federal em Santa Catarina, apenas 7 bilhões voltam, em torno de 7%. Na nossa época era 60%, que nos permitiu expansão das nossas universidades, criação de institutos federais, UPAs, policlínicas, como nós temos aqui em Itajaí e em toda a região, com políticas públicas que deram aos municípios equipamentos, máquinas, programas como o Caminho da Escola, o Pró-Infância, criação de creche, e isso nós vamos retomar para Santa Catarina, porque Santa Catarina não merece o tratamento que está sendo dado nesse momento. Você pode até não gostar do Lula, mas o Lula provavelmente deve se eleger presidente da República, e eu vou ter muito prazer de ser o governador para resgatar os investimentos que nós precisamos em Santa Catarina no próximo período. Bom, eu tenho aqui duas preocupações que vou tratá-las inicialmente. A questão da saúde, como já pude falar, com a criação do Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, nós estamos vivendo com um processo de mais de 100 mil catarinenses na fila de espera, e a questão da educação, sobre dois aspectos. Primeiro, a valorização dos nossos professores. Eu vou fazer com que os professores sejam valorizados. Eu vou tratar daquela questão injusta, cruel, dos 14% das professoras. Tenho uma convicção de que nós podemos resolver o problema previdenciário sem penalizar o lado mais fraco, o lado que não poderia ser penalizado. Então, portanto, vou reparar esse erro, vou estabelecer a carreira como um processo que crie entusiasmo a esta importante estrutura do Estado de Santa Catarina, que são os nossos professores. Hoje, 64% não estão concursados. Nós vamos abrir os concursos públicos com uma carreira segura e uma garantia de estabilidade nesse grande patrimônio. Mas também quero dizer que nós não vamos conviver mais nas 5.000 e quase 200 escolas com uma educação analógica.
A estrutura das escolas serão um foco permanente de dar um ambiente para as nossas crianças e atrativo, porque nós não podemos imaginar uma criança saindo de casa que já está inclusa no mundo digital, indo para uma escola que ainda não lhe oferece tecnologia. Vou criar, inclusive, tenho anunciado, um programa chamado Connect 295 em todos os municípios de Santa Catarina e, portanto, em todas as escolas com fibra ótica e com 5G e com equipamentos para que os nossos alunos já no começo do processo educativo tenham acesso aos equipamentos necessários. Uma educação, portanto, que precisa ser modificada e revolucionada, e isso será uma pauta prioritária no meu governo. Bom, primeiro que todos nós temos um orgulho profundo dessas instituições. A Polícia Militar tem um papel histórico na defesa e na segurança do povo catarinense. O mesmo a Polícia Civil, que se encontra hoje totalmente desestruturada, principalmente em políticas de defesa da mulher. Nós somos um estado que a cada semana morre uma mulher vítima de feminicídio. Nós somos um estado que não oferece segurança para o povo catarinense naquilo que é recomendado pela ONU, na proporção de policiais por habitantes, mas particularmente nas agressões às mulheres. Nós vamos estabelecer como foco iniciar o processo de segurança do nosso povo com políticas garantidoras e protetivas das mulheres de Santa Catarina no processo de segurança pública, inclusive educacional. Agora, é visível que as nossas instituições estão desestruturadas. Tanto a Polícia Militar, precisamos aumentar o efetivo, como a Polícia Civil. Hoje nós temos 3.800 policiais profissionais na área da Polícia Civil. E nós precisamos dar condições para que essas instituições realizem esse trabalho que é importante para o povo de Santa Catarina, que é lhes garantir a segurança. Então nós vamos reestruturar com concursos novos. Nós temos na Polícia Civil uma preocupação enorme. Grande parte hoje do nosso efetivo já está em processo de se aposentar pelo tempo. Então nós também temos um processo geracional que precisamos recuperar a partir do momento da abertura de concurso público. E fundamentalmente dizer que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar no meu governo terão autonomia para realizar aquilo que é a sua finalidade. Eu não vou ser um governador para estabelecer sigilos, para intervir nos processos de investigação e de punição daqueles que não cumprem com rigor a legislação e cometem os caminhos do crime. Nós vamos ser implacáveis na punição também daqueles que trazem insegurança para o nosso povo em todos os aspectos. Olha, eu entendo que infraestrutura é o caminho que gera emprego e faz a economia crescer. A obra, por exemplo, de duplicação que nós trouxemos da BR-101 Sul, da Ponte Anita Garibaldi, nos permitiu impactar em 9 bilhões de reais o crescimento do nosso PIB. Então eu vou recuperar com o próximo governo federal os investimentos que foram paralisados em Santa Catarina na área da infraestrutura, com os números que eu já pude anunciar, para resolvermos o problema da continuidade da BR-470, que está 6 anos depois que interromperam o nosso governo, naquele golpe, recebendo um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Nós temos que levar a BR-470 até a 116, em Curitibanos, duplicada. Nós temos que resolver o problema da 280, da 282 na terceira faixa, e quero apresentar, já no começo do meu governo, o maior projeto de investimentos em infraestrutura nas SCs de Santa Catarina, inclusive com novas ligações que precisamos fazer. Nós vamos fazer isso como? Você pergunta. Utilizando da capacidade de endividamento do Estado, que é grande, buscando os recursos nos órgãos de fomento.
Ou seja, Santa Catarina pode iniciar, e eu vou iniciar, um processo gigante de obras em todas as rodovias e começar a estudar os novos modais, as novas alternativas para atender o crescimento extraordinário que vamos ter no próximo período da economia. Então não vou fazer da infraestrutura um tapa-buraco, um puxadinho para lá ou para cá. Não, vou apresentar um projeto planejado, com dinheiro, com recursos, para que nós possamos garantir, principalmente àqueles que são empresários, a tranquilidade de ofertar uma boa logística para a economia e para o escoamento dos seus produtos em Santa Catarina. O meu compromisso é garantir o porto público, vou manter a autoridade pública, não vou absolutamente agir num processo de pilhagem deste patrimônio que é importante para a soberania nacional, para a soberania de Santa Catarina, seja o Porto de São Francisco, de Imbituba e de Itajaí. Podemos ter as parcerias privadas, que são importantes, mas a autoridade pública, a mão de obra, nós não podemos precarizar nessa área. Sempre quando fala em privatização, a primeira coisa que querem é tirar do pobre, assim como fizeram com a questão em Santa Catarina da Previdência Pública. Tiraram 14% dos servidores de Santa Catarina, quer dizer, o lado mais fraco, por um erro do Estado de não ter garantido uma gestão eficiente na Previdência. Eu tenho compromisso, eu administrei o Porto de Itajaí, eu sei a importância dele, principalmente porque ele é um paradigma de resultado. É o único porto municipal, temos uma outra experiência lá no norte do país que não se compara a Itajaí. Esse porto é do povo de Itajaí e nós vamos mantê-lo público com autoridade pública aqui na cidade de Itajaí. Não se trata de onerar por uma regra muito simples da economia que os empresários concordam. Quando a gente eleva a renda do nosso povo, a economia aumenta, o consumo aumenta. O grande problema de Santa Catarina é da renda. Nós, felizmente, não temos aqui os níveis graves de desemprego, mas a renda que as pessoas estão recebendo, ela se precarizou. A renda média de Santa Catarina nos últimos 5 anos despencou. Em contrapartida, o custo de vida. As pessoas não estão conseguindo, mesmo os empregados, comer carne. Hoje nós temos 900 mil catarinenses na vulnerabilidade alimentar, muitos deles com emprego. O salário não dá. Então é impossível imaginar um Estado que é a sexta economia do Brasil e ter uma renda tão insignificante para aqueles que trabalham, para os meios sociais, seja para os pequenos e micros. Agora, nada disso aí vai agredir os empresários. Nós vamos fazer essa política com muita tranquilidade, discutindo com eles e tendo um processo de crescimento da renda do povo de Santa Catarina, que eu tenho certeza, no meu governo, será o maior salário mínimo do Brasil, porque nós temos condições econômicas de alcançar esse patamar. Todos vão ganhar. O Lula já mostrou isso, botando o povo no orçamento, dando emprego, melhorando a vida das pessoas, a economia cresce, se estabiliza e todos ganham. Não tenho preocupação nenhuma de agredir ou constranger o setor produtivo, porque farei tudo junto com eles.